Olá, nós vamos nesse vídeo continuar o assunto do vídeo passado. Nós falamos sobre como a Bíblia foi escrita, quantos livros, como ela se divide. Nós falamos do Novo e do Velho Testamento. E falando nisso, faltou uma definição de testamento, né? Testamento, na verdade, é um acordo, né? Deus fez uma aliança com o povo. Primeiro fez uma aliança com Abraão, né, de constituir um povo especial, que fosse um povo exclusivo dele e que espalhasse por todos os povos, né, a notícia de que existe um Deus verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas. Esse foi o primeiro testamento, ou o primeiro acordo, né? Dentro deste primeiro acordo está prometido um Messias que viria e salvaria as pessoas dos pecados delas. E esse Messias vem sendo prometido ao longo de todo o Velho Testamento. E o Novo Testamento, né, a nova aliança, o novo acordo, é exatamente o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Então, por isso, o Novo Testamento. Vamos continuar agora o assunto passado, onde terminamos o vídeo dizendo que os livros deuterocanônicos, eles têm muitas coisas interessantes, né, sobre ética, moral e tudo, mas existem alguns problemas, né, que nós vamos começar a pontuar agora. Eu até anotei aqui, olha, primeiro, que em Tobias 6, 5 a 8, ensina a arte mágica, não? A Bíblia toda é pontuada por observações, né, com relação a essa questão de magia, de agouros, de superstições, né? Isso é condenado na Bíblia toda. No entanto, em Tobias, o ensino da arte mágica ela é colocada, inclusive, detalhadamente, né? Enfim, dar esmolas purifica do pecado. Isso está em Tobias 12, 8 e 9, né? Você sabe que ninguém pode perdoar pecados senão Deus, e através de Jesus. Só Jesus tem o poder de interceder ao Pai no sentido de perdoar os nossos pecados pelos seus méritos, não pelos nossos, né? Nós temos também que, lá em Eclesiástico 3:4, nós temos pecados que são perdoados pela oração. Isso a Bíblia não corrobora. Os mortos estão dormindo, aguardando a ressurreição, aguardando o juízo. Eles não sabem de nada. Vai ser um estudo à parte sobre essa questão que nós vamos fazer. Mas a princípio eu já adianto que a Bíblia não fala que os mortos estão conscientes em algum lugar. Eles estão realmente dormindo, aguardando a ressurreição. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele não tinha nada a contar. Aliás, Lázaro, se ele já estivesse no céu, como algumas pessoas creem, né? Quando Jesus o ressuscitou, ele poderia ter falado: Jesus, mas eu estava num lugar tão bom, eu estava na glória, eu estava no céu, e você me trouxe de volta a esse mundo triste. Então, assim, certas questões, como, por exemplo, o ensino do purgatório, né, que está em Sabedoria 3, 1 a 4. O purgatório, e muitas desses textos, vêm à guisa da contra-reforma, né? Porque depois da reforma, uma das coisas que os reformadores diziam é que existem doutrinas católicas que não estão na Bíblia. Então, muitos desses textos vêm a corroborar algumas crenças, né, que surgiram hoje da Igreja Católica. Nós temos aqui ainda a questão colocada em Tobias 5, versículos 1 a 19, que é um anjo relatando uma falsidade, um anjo mentindo, né? A gente ressalta que o caráter dos anjos, né, que segundo a Bíblia são ministradores, né, de Deus, são mensageiros de Deus, eles têm o caráter de Deus. Deus não mente, seus anjos também não mentiriam. Deus, por sinal, não mentiu nem para si mesmo, né, porque algumas pessoas dizem: mas se Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar no céu, por que é que Deus o criou? Deus o criou porque Deus não mente nem para si mesmo.
Ele sabia que o livre-arbítrio incorria nesta possibilidade de você rejeitar Deus. Deus não criou títeres, né, como eu já disse. Não criou títeres, não criou bonecos. Então, se Deus não tivesse criado Lúcifer, porque Lúcifer iria se rebelar, ele estaria mentindo. Ninguém ia saber, mas ele estava mentindo, inclusive, para si mesmo. Não é? Então, o anjo de Deus não mentiria. Nós temos aqui também, em Judite, capítulo 8, versículos de 5 a 6, uma mulher que jejuou a vida inteira. É um relato fantasioso, quer dizer, Jesus, Moisés, Elias jejuaram por 40 dias. Algumas pessoas já tentaram esse feito com prejuízo grande da saúde, né? Então, assim, uma mulher jejuar pela vida inteira não é razoável. E, diante disso, as pessoas podem começar a duvidar da palavra de Deus como sendo o relato de coisas razoáveis, né? Nós temos aqui também, em Judite 9, 12, uma afirmação, né, de que Simeão e Levi, que eram filhos de Jacó, mataram todos os habitantes de Siquém por ordem de Deus. Não é verdade. A Bíblia relata que foi alguma coisa horrível que eles fizeram, né? A irmã deles, Diná, foi violada, né, pelo filho de Amor, Siquém, mas ele se propôs a reparar o erro, se casar com ela, recebê-la como esposa, porque estava apaixonado. No entanto, os dois irmãos, sem falar com ninguém, foram, certo? E mataram todos os habitantes de Siquém. Foi uma coisa horrível. A Bíblia não relata só coisas boas que as pessoas fazem, relata coisas erradas também. E aqui, nesse texto aqui, né, de Judite, é uma colocação que não procede. No livro da Sabedoria, né, 8, 19 a 20, fala, por exemplo, da Imaculada Concepção de Maria. Maria foi concebida sem pecado, né? A Bíblia não corrobora essa informação. O único ser humano, 100% homem, também 100% Deus, que não pecou sobre a face da terra foi Jesus. O único que pode interceder por nós é aquele que viveu a nossa condição humana e não pecou. E ele tinha que ser Deus, né? Então ele se fez homem para se sacrificar por nós, para nos resgatar desse mundo triste, cruel. Então é o único que não pecou, né? Então essa afirmação vai de encontro ao texto bíblico, né? Aqui eu faço um parêntese para falar uma questão importante. Vocês podem dizer, bom, aqui está insinuando que os católicos estão errados e que eles não vão para o céu, alguma coisa desse tipo. Não é nada disso. A salvação ela é concedida, né, a graça de Jesus ela é concedida de uma forma, como diz o apóstolo Paulo, multiforme. Vão ser salvos pessoas de todas as denominações religiosas. E o que interessa é como eu recebo as verdades de Deus, né? Como eu respondi aos apelos do Espírito Santo. Então essa questão aí é uma questão que está fora de cogitação. Tal igreja é errada, tal igreja é certa. Independe de placa de igreja, a graça de Cristo. Se você se lembra, os judeus na época de Jesus, eles tinham facções também, né? Os fariseus, por exemplo, não acreditavam, como os saduceus, né, em ressurreição, ou mesmo anjos, né, a Bíblia fala disso. Jesus não se deteve nessas minúcias, a não ser quando um saduceu chegou querendo colocá-lo na parede, né, ele colocou a pergunta: se uma mulher morre, se um homem morre, a mulher casa com o irmão, que era a lei do levirato, que era uma lei mosaica, né, que se o seu irmão morresse, você casaria com a esposa dele para suscitar descendência a ela. Então, o saduceu disse a Jesus: então, como é que faz? Se ela desposou 7 irmãos e todos morreram, quem vai ser o esposo dela na ressurreição?
Aí Jesus falou uma coisa interessante, ele falou, vocês estão errando, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nesse episódio em específico, ele falou, olha, vocês estão errados. Mas Jesus não se deteve nisso, Jesus se deteve a comunicar salvação em todos os níveis para a humanidade. Então, assim, sabe, o que vai ser levado em consideração no juízo vai ser como você respondeu aos apelos do Espírito Santo. Então, pessoas das mais diversas religiões, elas vão ser salvas, independente se elas criam de forma certa ou se criam de forma errada, mas esse juízo dependerá da sua postura com relação à verdade que você conhece, e não o que você não sabe, você não leu, você não viu. Então, assim, é muito difícil assim, entrar nesses pormenores, porque parece que a gente está excluindo pessoas. Não, se trata de história, se trata de um estudo bíblico. Então, assim, eu queria encerrar o nosso estudo de hoje, pelo menos a primeira parte dele, dizendo que o Senhor Deus ama a todos indistintamente. Deus não ama mais aquelas pessoas que fazem só o bem e nem ama menos aquelas pessoas que fazem o mal. O pensamento de Deus, é como diz a Bíblia, é muito mais alto que o nosso pensamento. Então, assim, a questão da fé é uma questão que independe de algumas coisas. Índios vão ser salvos sem nunca nem ter ouvido falar de Jesus. O que vai ser? A Bíblia diz que quem viveu sem lei será julgado. O que vai importar para esse índio que nunca viu? A primeira vez que ele vai ver a face de Jesus é quando ele, na ressurreição, observar Jesus. E ele vai dizer, eu nunca tinha visto essa maravilha até o dia de hoje. E Jesus vai falar, você viveu o Evangelho, você viveu aquilo que o Espírito Santo falou para você no seu íntimo. Por quê? Jesus fala que a fé é traduzida em obras. As obras não salvam, quem salva é Jesus. Mas as obras, elas determinam a sua reação aos toques do Espírito Santo, que sempre fala a todos através da consciência. Então, Deus vai falar para esse índio, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, estava nu e me vestiste, forasteiro, né? E preso e fostes ver-me, né? Então, é preciso que a gente compreenda que a salvação, ela não depende daquilo que você conhece. Importa que todos nós conheçamos, porque a verdade é única. Existe uma verdade. Jesus falou que a palavra de Deus é a verdade. Ele não diz que existem verdades distintas. A palavra de Deus é a verdade. Então importa que você estude e compreenda a Bíblia. Não é? Mas pessoas que, por exemplo, vivenciaram a vida cristã, né, e crendo em questões que elas não foram esclarecidas sobre elas, não vai ser pedido a ela isso. Né? Então fiquem com Deus e estudem a Bíblia mais acuradamente. Né? Aproveitem esse estudo para poder se chegar mais à palavra de Deus e, consequentemente, se chegar mais a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.